Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos dar início à nossa reunião de oração. E eu convido então a todos a participar. Como fazemos todas as quarta-feiras, vamos meditar em alguns versículos da Palavra de Deus, conforme Ele tem nos colocado no nosso coração, e posteriormente então vamos estar orando. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a nossa reação ante o agir de Deus. Amém? Nós vamos ler lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2 a 4, que diz assim: Desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provasse que o Senhor é bom. Chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Amém? Vamos orar. Pai Celestial e Deus Altíssimo, mais uma vez na Tua presença, queremos estar meditando na Tua Palavra e posteriormente estarmos orando. E pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração, mostrando os Teus propósitos para a Tua igreja, para a nossa igreja local, que o Senhor possa estar trabalhando em cada vida, em cada coração, e que a Sua palavra continue sendo, como sempre foi, viva em nosso coração. Amém? Em nome de Jesus eu agradeço por o Senhor estar falando conosco. Então, como eu disse, vamos falar um pouquinho sobre a nossa reação, né? A reação que nós temos quando o Senhor age em nossas vidas. Se nós formos meditar um pouquinho sobre isso, no estudo da física existe, né, como alguns já sabem, a terceira lei de Newton, que também é conhecido como o princípio da ação e reação. Afirma que para toda ação existe, na realidade, uma reação. Mas, irmãos, como eu já mencionei, creio que esta reunião tem como principal finalidade nos levar a meditar e orar a respeito de todos os ensinos que estão sendo ministrados para nós, ou seja, por nossas vidas, assim como a dos nossos irmãos, pelos quais então devemos estar orando. E por isso, relemos vários trechos da Palavra de Deus. Então, como aprendemos, Deus sempre agiu na vida do seu povo e continua agindo hoje em nossas vidas, conforme os seus propósitos para cada um dos seus filhos. E Ele o faz de várias maneiras, que muitas vezes, devido às nossas limitações, não compreendemos, mas com certeza absoluta, Ele sempre age em nossas vidas, e isso com muito amor, mediante a sua misericórdia e sabedoria. Algumas vezes esperamos que Deus haja de uma forma sobrenatural, e Ele tem poder para fazer isso, nós sabemos que Ele pode todas as coisas, mas Deus, na maioria das vezes, Ele age de uma forma simples, que infelizmente mal percebemos. Então, como sempre, né? Como também temos aprendido, e muitas vezes não compreendemos. Deus pode agir de várias formas, como eu estava dizendo. Ele nos guia através do seu Santo Espírito e nos ensina por meio da sua palavra, da meditação da palavra de Deus. Portanto, a nossa parte é abrir o nosso coração e permitir a sua atuação, permitir o agir de Deus em nossas vidas. E isso, né, prontos com amor e sinceridade e gratidão. Receber os seus ensinos e o guiar do Espírito Santo em nossas vidas. Crendo e confiantes que precisamos sempre estar cientes, né, disso e buscarmos compreender o agir de Deus, o agir de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, analisando isso e meditando na palavra de Deus, nós precisamos agir ou reagir compreendendo, buscando compreender o
plano eterno para a salvação do Senhor. E nós temos estudado isso na escola bíblica, que é importante que todos participem, sobre o plano eterno de Deus para a salvação, que é única e exclusivamente em Jesus Cristo, né? Como nós temos aprendido. Contudo, esse ponto é de grande importância, não apenas citá-lo, mas compreendendo o plano de Deus e que realmente fomos eleitos pelo próprio Senhor para fazermos parte da sua igreja. Nós somos eleitos para fazer parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos ler lá em Romanos capítulo 3, no versículo 23 e 24, quando ele diz: portanto, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Outra coisa que precisamos é crer e estar confiante que Deus realmente nos perdoou dos nossos pecados e deles todos os nossos pecados foram esquecidos pelo Senhor, tornando-nos justificados em Jesus. Lá em João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha em sua direção e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim nós precisamos crer que somos realmente perdoados dos nossos pecados, conscientes que neste mundo ainda somos sujeitos ao pecado e por isso ainda erramos. Principalmente quando nós tiramos os olhos de Jesus e passamos a confiar em nossas próprias forças e também nos nossos próprios entendimentos. Mas, pela sua graça, pela sua misericórdia, o Senhor nos perdoa quando reconhecemos e voltamos a olhar para Jesus com fé e sinceridade. E isso nós podemos ler lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, que ele diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então o Senhor nos libertou do pecado e continua agindo em nossas vidas, nos libertando de muitas ciladas que podem ser proporcionadas pelo nosso descuido ou pela desobediência à sua palavra. Assim também como do enganador, do inimigo de nossas almas. E qual é a nossa reação a essa grandiosa graça? Essa é a pergunta que fica. Qual é a nossa reação diante dessa misericórdia e graça que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas? No mínimo, que nós precisamos é reconhecer e sermos gratos, né? Mas uma gratidão que ela é expressa em adoração ao Senhor Jesus. Outra coisa, precisamos compreender que Deus nos ama como filhos, mas sempre agirá conforme a sua justiça e conforme a sua vontade e propósitos. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 13, nós lemos: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, para meditarmos, fica uma outra pergunta. Essa tem sido a nossa reação ante o agir de Deus em nossas vidas? Nós compreendemos que Deus está no controle de tudo isso e Ele tem realmente um plano em nossas vidas e esse plano é perfeito. Esse plano
é cheio de glória e misericórdia. Nós temos consciência disso e temos meditado a esse respeito. Outra coisa que precisamos levar em consideração, Jesus Cristo nos agracia e nos chama através a graça, ele nos chama através de Paulo e ele a nos revestirmos com a armadura de Deus, como já meditamos muitas vezes na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Então, muitas vezes nós já meditamos, mas a partir do versículo 10, e não precisamos relê-lo nessa noite, mas meditarmos também qual é a nossa reação a partir dessa verdade. Ele nos deu essa armadura e como nós agimos mediante esse dar, nos fornecer a armadura dos céus, a armadura do Espírito. O quanto nós estamos nos revestindo conforme o propósito de Jesus em nossas vidas. Temos realmente vestido essa armadura? Isso é algo que precisamos meditar em nossas vidas. Outra coisa, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo sempre nos dará o crescimento necessário para servi-lo. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 4 e 6, Paulo diz assim: E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, e não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Nós já meditamos sobre esses versículos e Deus realmente nos dá crescimento nesse conhecer e assim Ele nos capacita. Então, mais uma vez, qual é a nossa reação nesse sentido? O quanto temos aplicado em aprender, em conhecer o Senhor, em absorver essa capacidade que vem do Espírito sobre nossas vidas. Qual é a nossa reação sobre esse agir de Deus? Outra coisa também, como meditamos na semana passada, aqueles que ouviram a mensagem, todos que reconhecem a Jesus como Senhor podem descansar e desfrutar da sua presença, pois o Senhor nos guarda e nos socorre em todo o tempo. E a pergunta é: como estamos reagindo nesse sentido? Confiantes que realmente o Senhor cuida e zela por cada um de nós em todo o tempo e em todo lugar? Temos essa confiança verdadeira e estamos descansando no Senhor Jesus? O salmista compreendeu e escreveu lá no Salmo 127, versículos 1 e 2, quando ele diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Isso é descansar no Senhor. Isso é realmente confiar que Deus está zelando em todo o tempo. E como também vimos na semana passada, nós temos a paz que só o Senhor Jesus pode nos dar, que é uma paz permanente, inigualável. E como nós reagimos a essa promessa do Senhor Jesus? Deixo-vos a minha paz vos dou. Ele tem nos dado. Qual é a nossa reação diante disso em todo o tempo? Outra coisa, várias vezes nós nos encontramos abatidos, nos encontramos desanimados, e isso acontece, infelizmente, com alguma frequência.
pois nós somos falhos, nós somos inconstantes. Mas o Senhor revigora as nossas forças e guia o nosso andar, ainda que cansado, ainda que meio desanimado, mas o Senhor revigora as nossas forças. Mesmo quando nós estamos passando por dificuldades, e aparentemente, é lógico, aqueles que confiam no Senhor nunca estão sozinhos, mas há momentos que parece estar sozinho. Mas mesmo nesses momentos, o Senhor opera em nós o seu amor e a sua dedicação para conosco. Lá em Isaías, capítulo 40, versículos 27 ao 29, o profeta diz as palavras do Senhor: Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa despercebido a Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Essa mesma confiança nós temos que ter. Deus não se cansa, Deus é perfeito. Ele está em todo o tempo cuidando de nós e nos fortalecendo. E isso nós precisamos crer em todo momento. Então, todas as coisas, como nós já vimos e ouvimos, estão sob o domínio de Deus. Deus está dominando sobre todas as coisas, e todas as coisas convergem para o bem daqueles que o amam e o servem em amor e sinceridade. Como já vimos diversas vezes, né? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Mas eu quero destacar a partir do versículo 35 ao 39, desse mesmo capítulo, capítulo 8, quando Paulo continua, né, a sua exortação. E ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou perigos, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisa do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode abater ou destruir o amor de Deus para conosco. É um amor verdadeiro, um amor ilimitado. E nada neste mundo, nada que pode acontecer vai nos separar desse amor. Pois Jesus Cristo nos entrega esse amor gratuitamente, pela sua graça, pela sua misericórdia, conquistado no Calvário. E é isso que nós temos que ter consciência. Então fica mais uma pergunta: qual a nossa reação a esse trecho da palavra de Deus? Ou temos nos preocupado com aquilo que ouvimos ou com aquilo que vemos? Qual é a nossa reação? É de preocupação ou é de felicidade por estarmos nas mãos do Senhor o tempo todo? Fica essa pergunta para meditarmos. E assim, nunca podemos esquecer que Deus age com perfeição, pois Ele é perfeito e fiel, e Ele não pode de forma alguma errar. Isso fica claro quando lemos lá no Salmo 18, no capítulo 30 ao 36, quando o salmista diz: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Ele é o Deus
que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Faz os meus pés como os da corça e me coloca em segurança nos lugares altos. Treina minhas mãos para a batalha, para que meus braços possam envergar o arco de bronze. Também me dá o escudo da tua salvação. Tua mão direita me sustém. Tem clemências, me enaltece. Alargas o caminho diante de mim e meus pés não tropeçam. Então vejam, nós temos essa mesma reação que o salmista teve diante desse cuidado de Deus. Nós temos essa mesma confiança em todo o tempo que o Senhor está cuidando. Mais uma coisa para meditarmos. Amém? Então, para terminarmos a nossa meditação e assim orarmos para que a nossa reação seja a mesma expressa pelo profeta Jeremias, lá no seu livro, Jeremias capítulo 15, versículo 16. Olha o que Jeremias diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. O que temos feito com aquilo que Deus tem nos dado diariamente, nos cultos toda semana, na escola dominical? O que temos feito com esse alimento que o Senhor tem nos dado? Como temos recebido? O temos recebido com alegria? O temos recebido com vontade realmente de aprender e praticar a palavra de Deus? Essa é a pergunta que fica. Essas palavras de Jeremias pode se tornar verdadeiramente em nós? É uma pergunta que precisamos responder a nós mesmos. A mesma atitude foi descrita pelo autor do livro de Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 11 e 12, quando ele diz: em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Então, temos tido essa mesma atitude diante daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ou seja, o conhecimento da palavra, da sua palavra, o conhecimento dos seus propósitos, aquilo que Deus tem pedido para fazermos. Qual é a nossa reação mediante o agir em nossas vidas? E também, as mesmas palavras do salmista, lá no Salmo 42, versículos 1 e 2, quando ele diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Mais uma pergunta. Nós temos aproveitado todo o tempo que o Senhor tem nos dado para meditar na palavra? Temos aproveitado todo o tempo que Deus nos concede para estarmos orando juntos? Temos aproveitado esse tempo? Qual é a nossa reação diante de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas? Qual é a nossa reação diante desse grande amor? Como eu disse no começo, o mínimo é gratidão, mas essa gratidão vai nos fazer reagir diante de tudo o que Deus tem nos dado. Reagir com amor, com gratidão, como eu disse, mas com amor, buscando realmente adquirir o conhecimento que Deus tem nos proporcionado, buscando realmente, através do Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo, compreender aquilo que Deus quer nos falar.
Isso nós precisamos buscar, isso cabe a nós, porque o derramar do Espírito Santo, o derramar das misericórdias de Deus, da sua palavra, já foi, está sendo derramado a todo momento. Cabe a nós absorvermos esse derramar e reagirmos de acordo, não com o que pensamos ser correto, mas de acordo com aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Então fica essas perguntas para nós meditarmos e nesse instante orarmos a respeito. Como está sendo a minha atitude diante de tudo aquilo que Deus tem me proporcionado? Cada um vai responder para si mesmo, evidentemente. O Espírito Santo vai estar falando ao nosso coração e nós vamos respondendo conforme Deus coloca. Amém? Eu convido a todos, então, a ter esse tempo de oração. Aqueles que vão ouvir essa mensagem posteriormente, é uma mensagem pequena, em pouco tempo dá para se ouvir, mas é importante, porque como eu disse no começo, vários versículos nós já estudamos, já meditamos, mas o importante é nós respondermos aquilo que Deus está nos questionando. Deus sabe todas as coisas e sabe o que vai no nosso coração. Então tenha esse tempo de oração. Busque a presença de Deus para que Ele comece ou continue ministrando as suas verdades. Amém? Amém. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração e continue falando. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor derrame cada vez mais o seu Espírito e que nós possamos responder, agir ou reagir de acordo com aquilo que Deus propôs no nosso coração. Amém? A paz do Senhor a todos e que tenham uma boa noite de descanso. Mas antes do descanso, vamos orar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.